Andreas Minzer, 31 anos, encontrado morto no apartamento, no ano de 1996. Os seus órgãos internos haviam colapsado. O fígado estava destruído e a gordura corporal era menor do que 2%. Daniele Secaretti, campeã europeu de fisiculturismo, morreu aos 33 anos de ataque cardíaco e o coração pesava mais de 600 gramas, que é o dobro do normal. Rick Piana, um dos fisiculturistas mais famosos do mundo, morreu aos 46 anos e a autópsia revelou coração e fígado gravemente comprometidos. Dallas McCarver, 26 anos, encontrado sem vida em casa, com o coração aumentado e artérias comprometidas. Estes não são casos isolados, são nomes de uma lista que cresce a cada ano, e por trás de cada nome há uma história que começa sempre da mesma forma, a busca por um corpo que o ser humano não foi projetado para ter. Se você está pensando em fazer uso de anabolizantes ou esteroides, ou se você já está fazendo uso deles, este vídeo é perfeitamente para você. Não para te julgar, mas para te mostrar o que essas substâncias realmente estão fazendo dentro do seu corpo, e o que elas estão acelerando e o que elas estão destruindo, e o preço que o organismo está cobrando silenciosamente enquanto seus músculos crescem. O fisiculturismo é um esporte que existe em dois mundos paralelos. E é importante entender essa divisão antes de qualquer outra coisa, porque ela define tudo o que vem depois. As federações naturais como a INBA e WNBF e a FNFI, dentro do Brasil, exigem que os seus atletas passem por testes de detecção de substâncias proibidas, polígrafo, exame de urina e, em alguns casos, exame de cabelo. São competições onde o desenvolvimento do corpo é construído exclusivamente com treino, alimentação e descanso. Os resultados são mais lentos, os corpos são menores, mas os atletas existem em harmonia com a sua fisiologia. As grandes federações internacionais, como a IFBB, que organiza o Mr. Olímpia, e a NPC, não realizam testes de drogas em suas competições profissionais. Mas isso não é um segredo, é uma realidade do esporte de alto nível, que os atletas, treinadores e até mesmo a própria mídia reconhecem abertamente. Nessas federações existem diversas categorias, como o bodybuilding clássico, categoria Men's Physique, Classic, onde também existe a Women's e Wellness, e o Figure do bodybuilding profissional, também conhecida como Open, que representa o extremo máximo de desenvolvimento muscular, e é a categoria onde o uso de substâncias é mais intenso e mais documentado em termos de consequência à saúde. A diferença entre um corpo natural bem treinado e o corpo bodybuilding não é apenas estética, é fisiológica. Um corpo natural tem limites impostos pela genética e pela biologia. Um corpo bodybuilding ultrapassa esses limites artificialmente, e cada limite ultrapassado tem um custo que o corpo vai cobrar. A questão não é se ele vai cobrar, a questão é como e quando isso vai ser cobrado. Anabolizantes e esteroides androgênicos são substâncias sintéticas derivadas da testosterona, hormônio sexual masculino. Eles foram criados originalmente para fins médicos, tratar a perda muscular em pacientes com doenças crônicas, anemia, osteoporose e deficiência hormonal. O que aconteceu é que o esporte descobriu seus efeitos no desempenho físico e o uso saiu completamente do contexto clínico. Mas vamos aqui listar alguns nomes, do menor para o maior. No nível 1, nós teríamos a oxandrolona, conhecida comercialmente como Anavar. É um dos esteroides mais usados por iniciantes e por mulheres, justamente por ter menor potencial androgênico, usado originalmente para tratamento de perda muscular em pacientes com HIV e queimaduras graves. Estanozolol, também conhecida como Winstrol, muito usado em fases de definição muscular para não causar retenção hídrica, tem uso veterinário documentado, o que diz muito sobre como ele chega até o mercado paralelo. Testosterona. Testosterona em ésteres de liberação lenta, como a testosterona de enatato e cipionato, são as formas mais próximas que o corpo já produz naturalmente, e por isso são frequentemente a base de qualquer protocolo de uso. No nível 2, que seria uma potência intermediária, nós teríamos nandrolona, conhecida como DECA ou Durabolin, muito popular por promover o ganho muscular com menos efeitos androgênicos que a testosterona pura, porém com efeitos significativos sobre o sistema hormonal e cardiovascular. Boldenona, conhecida como equipoise, originalmente desenvolvida para uso veterinário em cavalos, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, o que melhora a oxigenação muscular, amplamente usadas em ciclos de volume. Trembolona, uma das mais potentes da categoria intermediária. Não existe versão aprovada para o uso humano. Toda trembolona no mercado é desviada do uso veterinário ou produzida em laboratórios clandestinos. E agora chegamos ao nível 3, que seriam os hormônios mais pesados.
GH, o hormônio do crescimento. Tecnicamente não é um esteroide, mas é parte central dos protocolos dos atletas de elite. Estimula o crescimento muscular, queima de gordura e recuperação. Em doses suprafisiológicas, causa acromegalia, crescimento descontrolado dos ossos e órgãos internos. O abdômen proeminente que se vê em alguns fisiculturistas profissionais, chamados de HGH gut ou barriga de palumbo, é consequência direta disso. Insulina, usada em conjunto com o GH para potencializar o anabolismo, é talvez a substância mais perigosa desse contexto, não pelo dano crônico, mas pelo risco imediato. Uma dose errada de insulina causa hipoglicemia grave e pode levar à morte em alguns minutos. SARMs, moduladores seletivos e receptores androgênicos, são apresentados como uma alternativa segura aos esteroides, por atuarem de forma mais seletiva, mas na verdade é que são substâncias ainda em fase experimental, sem dados de segurança de longo prazo em humanos e com efeitos colaterais que incluem supressão hormonal severa e toxicidade hepática. Mas, como cada um age no corpo? Todas essas substâncias compartilham de um mecanismo central. Elas se ligam aos receptores androgênicos dentro das células musculares. Quando isso acontece, o receptor entra no núcleo da célula e ativa genes responsáveis pela síntese de proteínas. O resultado é que a célula muscular produz mais proteína, mais rápido e em maior quantidade do que seria possível naturalmente. Ao mesmo tempo, os esteroides reduzem a ação do cortisol sobre o músculo, o hormônio que normalmente limita o crescimento muscular e promove a degradação de tecido após o esforço. O menos cortisol agindo, o músculo se recupera mais rápido, cresce mais, mas o corpo entra num estado de anabolismo que ultrapassa qualquer potencial natural. Quando você introduz testosterona externa no corpo em quantidades acima do que ele produziria naturalmente, o hipotálamo detecta o excesso e manda sinal para os testículos pararem de produzir. Esse sinal se chama de feedback negativo. Os testículos recebem menos LH e FSH, os hormônios que estimulam a sua função gradualmente param de trabalhar. Com o tempo, sem estímulo eles atrofiam, e é por isso que a testiculação reduzida é um dos efeitos colaterais mais comuns e mais documentados no uso de esteroides. O que a trembolona faz diferente? A trembolona tem uma finalidade com os receptores androgênicos, 3 a 5 vezes maior do que a testosterona. Isso a torna extremamente potente, em termos de ganho muscular e queima de gordura simultâneos. Mas essa proteína tem um custo neurológico documentado, agressividade aumentada, insônia severa, sudorese noturna intensa e o que usuários chamam de train cut, que é uma tosse violenta que ocorre imediatamente após a injeção, causada por micropartículas que atingem a corrente sanguínea. E o que o GH faz além do músculo? O hormônio do crescimento, em doses suprafisiológicas, não escolhe o que crescer. Ele estimula o crescimento de tudo. Músculos, sim, mas também órgãos internos. O coração cresce, o fígado cresce, os intestinos crescem, os ossos da face, das mãos e dos pés se espessam. É um crescimento desordenado que o corpo não consegue controlar e que não tem volta. Ossos que crescem sob efeito de GH crônico não regridem quando o uso para. O coração é um músculo, e como todo músculo, ele responde aos esteroides androgênicos, mas de uma forma que não é benéfica. O ventrículo esquerdo, responsável por bombear sangue para todo o corpo, aumenta de tamanho e espessura, um processo chamado de hipertrofia ventricular esquerda, diferente da hipertrofia cardíaca saudável, que ocorre durante um exercício aeróbico regular. Essa hipertrofia causada por esteroides não é acompanhada de melhora funcional. Ela endurece o coração, reduz a sua capacidade de relaxar entre as batidas e aumenta dramaticamente os riscos de arritmia, infartos e morte súbita. Estudos informam que usuários de longo prazo de esteroides têm artérias coronárias com placas de gordura em quantidade significativamente maior do que não usuários da mesma idade. O colesterol HDL, o protetor despenca, o LDL, que obstrui, sobe. É uma combinação que a cardiologia reconhece como alto risco. No fígado, os esteroides orais como oxandrolona e estanozolol são metabolizados pelo fígado e causam estresse hepático significativo. O uso prolongado está associado à peliose hepática, formação de cavidades cheias de sangue no fígado. Em casos extremos, tumores hepáticos. Os esteroides injetáveis causam menos dano hepático direto, mas em combinação com outros compostos e suplementos, a sobrecarga no fígado é cumulativa. No sistema hormonal, a supressão do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal é inevitavelmente em qualquer um do uso de esteroides. O corpo para de produzir testosterona própria. Em homens, isso significa atrofia testicular, queda de libido, disfunção erétil e infertilidade, que pode ser temporária ou, em alguns casos, de uso prolongado, permanente. Em mulheres, o uso de esteroides androgênicos causa virilização, que é engrossamento de voz, crescimento do clítoris, irregularidade menstrual e alterações que, em muitos casos, são irreversíveis. Já no cérebro,
O impacto neurológico e psicológico do uso de esteroides é um dos menos discutidos e dos mais sérios. A agressividade aumenta, o famoso roid rage, é documentada em estudos controlados e está relacionada à ação direta dos andrógenos em regiões do cérebro que regulam as emoções. Mas além da agressividade, o uso crônico está associado à depressão severa, especialmente durante e após o ciclo, quando os níveis hormonais despencam. Casos de suicídio associado a esse período de queda hormonal são documentados na literatura médica. A pele é o espelho do que acontece internamente. Acne severa, especialmente nas costas, peito e ombros. É um dos primeiros sinais visíveis do uso de esteroides androgênicos. A aceleração de alopecia androgênica, queda de cabelo no padrão masculino, ocorre em pessoas geneticamente menos dispostas de forma drasticamente mais rápida. Estrias profundas aparecem quando o tecido muscular cresce mais rápido do que a pele consegue acompanhar. E o quadro completo seria hipertrofia ventricular esquerda, artérias obstruídas precocemente, colesterol LDL destruído, fígado sobrecarregado, testículos atrofiados, infertilidade, disfunção erétil, ginecomastia, crescimento de tecido mamário em homens pela conversão da testosterona em estrogênio, depressão severa, agressividade, acne, queda de cabelo alterada, crescimento em órgãos internos e, em casos extremos, a morte. Não como uma exceção, mas como consequência documentada de um uso que ultrapassou dos limites do que o corpo humano pode suportar. Mas qual seria o risco de parar de repente, sem acompanhamento? Existe um erro que muitas pessoas cometem pensando que estão fazendo a coisa certa: parar de usar esteroides de forma abrupta, sem protocolo e sem acompanhamento médico. Esse erro pode ser tão perigoso quanto o próprio uso de anabolizantes. Quando você para o uso externo de testosterona ou outros esteroides de forma repentina, o corpo se encontra numa situação crítica. Os testículos estão atrofiados e não conseguem retomar a produção imediatamente. O hipotálamo e a hipófise estão suprimidos e precisam de tempo para se recuperar. O resultado é um período de deficiência hormonal severa, com testosterona próximo do zero, que pode durar semanas ou até mesmo meses. Nesse período, os sintomas são graves: depressão profunda, fadiga extrema, perda muscular acelerada, disfunção erétil total, insônia, choro sem motivo aparente, pensamentos suicidas. O corpo está num colapso hormonal. Sem suporte médico, muitas pessoas não conseguem atravessar esse período sem consequências sérias para a saúde mental. Mas o que é TPC? A terapia pós-ciclo, também conhecida como TPC, é um protocolo médico cujo o objetivo é ajudar o eixo hormonal a se recuperar após o uso de esteroides. Ela não é opcional para quem usou, ela é obrigatória e precisa ser conduzida com acompanhamento de um endocrinologista ou de um urologista, não com receitas da internet ou de coaches de academia. As substâncias usadas na TPC, os protocolos mais utilizados incluem clomifeno e o tamoxifeno, dois moduladores seletivos de receptores de estrogênio que estimulam a hipófise a produzir LH e FSH, reativando a produção natural da testosterona pelos testículos. Também pode ser utilizado a ganadotrofina crônica humana. A duração e a intensidade do TPC depende de cada tipo de substância usada, da duração e do ciclo do histórico do usuário. O ciclo curto de testosterona pode exigir uma TPC de 4 a 6 semanas. Ciclos longos com múltiplas substâncias podem exigir protocolos de 3 a 6 meses, mas em alguns casos, especialmente após anos de uso, o eixo hormonal não se recupera completamente e a reposição hormonal com testosterona prescrita medicamente passa a ser necessária de forma permanente. É importante ser claro sobre os limites da TPC. Ela pode ajudar a restaurar a produção hormonal, mas isso não desfaz o dano cardiovascular acumulado, não regride a hipertrofia ventricular, não recupera as artérias que foram comprometidas, não reverte a acromegalia causadas pelo GH, não converte a fertilidade em todos os casos. Alguns danos são corrigíveis, outros são permanentes. E saber essa distinção antes de começar é extremamente o tipo de informação que raramente chega em quem está considerando fazer uso disso. Andreas Minzer tinha 31 anos, Daniele Secaretti tinha 33 anos, Dallas McCarver tinha 26 anos de idade. Não eram pessoas descuidadas, eram atletas dedicados, disciplinados, que passaram anos construindo corpos que a maioria das pessoas jamais teriam. E morreram jovens, porque o preço do corpo que buscavam era mais alto do que qualquer organismo humano consegue suportar, ou até mesmo pagar indefinitivamente. Isso não é um julgamento, é um dado. É o que acontece quando o sistema biológico, que evoluiu por milhares de anos, é forçado a operar além dos seus limites, com substâncias que existem há décadas, em doses que nenhum estudo de longo prazo em humanos jamais aprovou como seguros. Se você está pensando em fazer uso de anabolizantes ou esteroides, você agora sabe o que está considerando. Não o que o vendedor vai te dizer, não o que o influenciador da sua rede social vai postar, o que biologicamente documenta. Se você já está usando, você agora sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, enquanto os números sobem na balança, e sabe o que precisa fazer para minimizar o dano que já começou. A decisão é sua e o corpo também.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, também te convido a fazer algum comentário ou enviar esse vídeo pra alguém. Se esse vídeo foi interessante pra você ou se ele te chamou a atenção em algo, curte esse vídeo, manda pra aquele seu amigo que está fazendo um ciclo, pra aquele seu amigo que tá pensando em fazer uso de anabolizantes, que eu tenho certeza que você vai estar fazendo um bem não só pra você, mas pra uma outra pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.